Pessoal, terceiro vídeo do dia de hoje. Algo completamente excepcional no meu canal. E isso está acontecendo porque eu estou sem poder trabalhar, né? Expliquei nos vídeos anteriores, né? Tem que assistir. Ninguém vai assistir, talvez nem esse. Mas como eu estou em casa, não estou fazendo nada e até, por sinal, eu estou vendo um vídeo no outro celular aqui, estou vendo um filme. O Preço do Amanhã, acho que é. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Acho que é O Preço do Amanhã. Deixa eu ver. É, O Preço do Amanhã. Um filme, sei lá de quando, sei que é 2000 e alguma coisa. E raríssimo também eu ficar vendo filmes, porque não, né, nem tenho condições de tempo e nem sempre o ânimo tá para isso. Mas eu estou vendo esse filme aí, tá? Já foi 2/3 do filme. Não é dos filmes mais interessantes, mas dá para ver. O Preço do Amanhã, se quiserem. Aliás, é um filme que trata sobre o tempo. O preço do amanhã é porque as pessoas têm tempo e tudo funciona em cima do tempo. As pessoas têm tempo, ganham tempo, compram tempo, roubam tempo, horas, minutos, décadas. É uma ficção, mas o contexto do filme até dá para assistir. Eu não sou muito desse tipo de filme. Indicado num canal aí de um cara que fala de filmes e tal. Mas assim, como os outros vídeos eu falei da Europa e tal, e dizer para vocês que nesses momentos, eu tenho momentos que esses momentos mais particulares meus, eu penso muito na Europa, eu penso muito no que eu vivi lá, eu penso muito em Lisboa. Às vezes penso muito na Itália, Milão, que é a cidade que eu conheço. Até seguido me entra muitas imagens de Milão, né, nas mídias aí e tal. E revivo a minha história por lá e tal. E eu pensei em contar para vocês assim, ó, hoje, como eu estava assistindo coisas sobre Portugal, eu estou com 2 celulares aqui, então num eu vejo uma coisa, no outro eu vejo outra e tal. E num celular eu deixei aqui do lado do meu ouvido, tocando umas músicas portuguesas. Eu vi ali, era um mix ali de músicas portuguesas e tal, mas músicas portuguesas de uma certa atualidade. Sei lá, pessoas, bandas, cantores dos últimos tempos de Portugal. E uma coisa me chamou muita atenção, muita atenção. Como eu vejo muita coisa lá de fora e tal, já tem anos, a invasão brasileira se tornou praticamente uma praga em Portugal. O número de brasileiros em Portugal hoje é uma praga. Eu considero. Mas por que eu digo isso? Eu tenho uma memória de Portugal de 36 anos atrás. E Portugal era muito diferente. E até o número de brasileiros lá e tudo, a gente descobria um brasileiro, um brasileiro, puxava assunto, puxava conversa e tal, porque é um brasileiro que nem tu que está lá. Hoje já não, tu vê que brasileiro tá em toda esquina, tem brasileiro. É comum, muito comum os brasileiros lá. E eu lembro que logo que a gente chega e a gente começa a procurar emprego, a pior parte de procurar emprego era no telefone. Telefone fixo, com fio, não existia celulares. Porque tu ligava, muitas vezes ligando de telefones públicos, a maioria das vezes até telefones públicos,
né? Cabines telefônicas e tal. E o pior disso é que não se entendia. Tu ligava num número falando, preciso de um empregado de mesa, um garçom, empregos que a gente procurava, né? Trabalhar em restaurante e tal. Uma das jogadas é que no restaurante tu ia ter o almoço, tu ia ter a janta e tal, tu ia economizar na alimentação. Essa era uma das jogadas de se procurar emprego em restaurante. E a gente não entendia os portugueses falando no telefone. Não se entendia. Tu ligava, tu perguntava onde é que era a rua, o cara falava lá. O sotaque português tu não entendia. E quanto tu ia ganhar, onde é que ia ser, o que tu ia fazer no trabalho e tal. Uma dificuldade assim, vocês não têm ideia. O cara falava outra língua e era o português de Portugal. Já agora, há muitos anos, já coisa de anos, muitos anos, eu começo a ver o sotaque português mudando, né? Por quê? Devido a essa invasão de brasileiros lá. Desde aquela época de 30 e tal anos atrás, a música brasileira já era muito presente e eu vi que com o passar dos anos, então, o português passou a escutar música brasileira, que já era, né, o que eles escutavam, mas agora escutando assim como se tu estivesse aqui no Brasil, as rádios, os locutores, todo mundo falando o português do Brasil, que eles diziam que a gente falava brasileiro, né? Em Portugal, os portugueses sempre disseram que nós falávamos brasileiro, nós não falávamos português. E até certo ponto eles estavam certíssimos nessa colocação. E um episódio que eu falei agora para vocês, eu botei um celular aqui do lado, no meu ombro, vendo um vídeo aqui no outro celular e tal, e deixei as músicas tocando aqui. As músicas tocando e eu escutando. Dessas bandas, cantores, tal, portugueses. E eu entendia tudo o que eles falavam, tudo. Falando, mas por que eu entendia tudo? Na música, que a música sempre é, né, do jeito que ela é colocada, as palavras mudam, né? Espicham, encurtam, dão uma volta e tal. E eu entendendo tudo. E me chamou a atenção por quê? Porque o português, desses portugueses cantando, já é muito nosso português. É o português do Brasil. E como o vídeo era sobre músicas e cantores, e, né, esse pessoal de Portugal, muitas músicas tinham a palavra Portugal. A palavra Portugal, não sei o que, Portugal, não sei o que, Portugal. E o que acontece? O português original de lá e de lá de trás de Portugal não dizia Portugal. Eles diziam Portugal. Olha a diferença. A diferença de tu dizer Portugal e tu dizer Portugal. Entendeu? Era muito puxado, né? Esse O do por ia para Portugal. E mais o sotaque deles ficava irreconhecível. E hoje não existe mais. Então, se a principal palavra do país, que é Portugal, já é o nosso Portugal do jeito que a gente fala, tu imagina as outras palavras. E assim, no primeiro mês que nós estávamos lá, eu fui assistir um show na praia, era numa praia, a Praia das Maçãs, é nos arredores de Lisboa. Era uma região que nós entregávamos jornal na sinaleira. Eu digo nós porque era eu e um conhecido meu que tinha viajado comigo do Brasil. Nós dois estávamos trabalhando de entregadores de jornal e era nessa cidade. Não nessa exatamente. Era na cidade de Sintra, que é uma cidade turística,
bem conhecida nos arredores de Lisboa. Só que daí do lado dessa Sintra aí tinha essas praias e tal, outras localidades. E a gente foi assistir sem querer. A gente disse, vamos ficar aqui. E a gente vê depois que daí ia acabar os trens, né? Não ia ter ônibus, não ia ter trem, não ia ter como voltar para Lisboa naquele dia. Só que era sábado, era um sábado. A gente tinha trabalhado, mas só pela manhã. Depois tinha passeado por essas localidades e tal. E daí a gente viu que ia ter o show. A gente, não, vamos ficar aqui, vamos assistir esse show. E se eu contar para vocês que uma banda entrou no palco e a banda cantava e eu gostei do show. Essas bandas assim desconhecidas e tal, ninguém gosta. Eu principalmente não gosto. Só que eu adorei o tipo, o som da banda. Só que, escutem só, o som da banda eu achava que era francês. Se não fosse francês, seria uma língua parecida com o francês, que eu não sei se teria holandês, se teria dinamarquês, mas assim, ó, eu não entendia uma palavra da banda, nenhuma. E nas músicas eu não entendia, e quando tinha as pausas de troca de uma música com a outra e tal, a banda dava aquela pausa e conversava com o público no microfone e tal. A banda conversava e eu não entendia nada. Eu digo, cara, antes de terminar o show eu vou... Porque daí na época era fita cassete e tal, coisas que tu comprava para escutar as músicas e tal. E eu já pensando, cara, essa banda, eu não sou nunca fui de comprar música e tal, nem formato nenhum, nem disco, nem nada. Mas eu digo, cara, essa banda aí eu vou comprar as fitas cassetes e tal. E deu um intervalo desses e eu fui até o palco e vi lá o pessoal em cima do palco conversando e tal, e o pessoal da banda. E eu cheguei e perguntei, né? E já não sabia nem se eu falava o nome em português ou name em inglês, porque eu não sabia que língua era aquele pessoal falava. E quando eu perguntei o name da banda e tal, o pessoal me respondeu Dan. E eu disse, não entendi. E eu disse, qual o nome da banda? Dan. E assim eu perguntei umas 3 vezes. E daí eles apontaram para onde estava escrito o nome estava escrito ali no, sei lá, no palco ali estava escrito. E eu vi escrito B-A-N, Ban, que era o que o cara estava tentando me dizer, explicar, e eu não entendia. Daí depois conversando mais tarde com o pessoal daqui, dali e tal, eu descobri que essa banda era uma banda portuguesa. E eu disse, tá, mas essa banda canta em francês? Eles fazem do show, as músicas é tudo em francês? Não, as músicas é tudo em português. E eu não entendia o português que os caras cantavam. Aqui no próprio YouTube, vocês procuram B-A-N, Ban, né? Banda, Portugal. Tem uns 2, 3 canais que tem os vídeos dessa banda. E nas gravações daquela época vocês não vão entender o português. Hoje, quando eu vi essas bandas e esses artistas tudo cantando no nosso português, eu entendi tudo, eu me lembrei de toda essa história. E eu penso assim, ó, eu tenho muita vontade de voltar em Portugal. Mas eu penso assim, cara, Portugal hoje é uma cidade do Brasil, é um bairro do Brasil. Tu vai ver só brasileiro ou quando tu vê português eles estão falando nosso Portugal. Não sei até que ponto isto me afeta, porque eu gostaria de voltar no Portugal que eu conheci e não nesse Portugal brasileiro, abrasileirado. Fui!